O que eu queria que a gente meditasse hoje é quase aquilo que o Cezinha falou. Se a gente tem percebido a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida e feito um bom proveito disso. Queria usar como texto inicial Romanos 8, 27 ao 30. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Paulo está falando aqui que todas as circunstâncias da nossa vida, em conjunto, cooperam para que nós sejamos a imagem de Jesus. E muitas vezes a gente espera que isso seja para o agora, para o hoje. Que nós sejamos bons no que nós fazemos, que as nossas famílias fluam de acordo com o que a gente acha proveitoso para o mundo, que as nossas empresas funcionem de acordo com o que é proveitoso para o mundo, e a gente se esquece que nós somos predestinados a ser a imagem de Jesus. Então não é sobre o hoje, é sobre o que nós vamos ser para todo sempre. E então a gente deixa o nosso coração de lado, como o Cezinha falou aqui, e vai crescendo, muitas vezes em entendimento bíblico, muitas vezes não é um ministério, mas tudo está fluindo muito bem. A minha casa está ótima, minha família está ótima, todo mundo com a saúde, eu estou indo na igreja todo domingo, eu ajudo lá o Secore, todos os irmãos que precisam eu ajudo, mas o nosso coração ele não tem sendo sondado diante de Deus. Eu queria trazer o exemplo de uma pessoa muito especial para a gente, o rei Davi, né? Um menino que foi lá retirado do anonimato com uma pedrinha, ele matou Golias, passou circunstâncias e circunstâncias, viu Saul entrar no reino primeiro, viu Saul ser vencido, então se tornou rei Davi. E quando ele foi construir uma casa para Deus, Deus falou, não, eu nunca pedi isso. Vou trazer diante da sua família um rei eterno. Farei habitação aí, mas não da sua forma. Então o rei Davi estava achando que ele estava por cima da carne seca. Lá no finalzinho de 2 Samuel, ele agradece a Deus por honrar a vida dele, porque ele era bom, ele é justo, só que mal sabia ele o que ele ia passar, né? Ele tomou vários territórios, inclusive Jerusalém, estava ali, com grande poder bélico, era um rei muito bom. Aí um dia, provavelmente por ter se transformado num ícone, não poder mais nem ir para as batalhas, porque ele valia muito, ele estava em casa à toa. E olhando lá de cima da casa dele, o coração dele desejou uma mulher casada. Então, sendo o rei, pediu a mulher veio até ele, possuiu aquela mulher, e aí ela engravidou. Então ele tinha um problema para ser resolvido. E como que ele fez? Foi lá confessar para Deus o pecado dele, pedir perdão, entender que ele não estava acima de qualquer outra pessoa, não. Mandou chamar Urias e quis que Urias fosse para casa encontrar a Betseba. Mas Urias não foi. Reparemos nós, né, que tanto a própria esposa como o marido tinham um coração tão temente a Deus que ela, depois de fazer a vontade do rei, saindo daquele momento, se santificou. E ele, que estava em batalha, quando foi chamado pelo rei, não foi para casa. Ele falou o seguinte, Davi, eu não vou para minha casa. Rei Davi, eu não vou para minha casa. Por quê? Porque os meus irmãos de batalha, os meus companheiros estão lá. Para que eu vou para minha casa? Comer, me alimentar e me divertir com a minha mulher? Não vou. Dormiu ali, em frente do castelo. Davi tinha um objetivo com a vinda dele, tentou de novo. No outro dia, chamou ele para uma festinha lá na casa dele. E nem assim Urias desceu.
Então o Davi usou da fidelidade daquele homem para mandar um recado para Joabe. De alguma forma, na batalha, eu quero que Urias morra. Eu preciso que esse homem morra. E isso aconteceu. Então, o problema do Davi foi, em partes, solucionado. Ele se casou, né, com a Betseba depois do luto, mas Deus mandou um recado muito claro para ele. Pelo mesmo profeta que falou que da descendência dele viria o rei eterno, falou com ele o seguinte, dentre muitas outras coisas, o que você fez em oculto lhe será exposto diante de todos. E muitas outras palavras que nós vimos se cumprir. Davi, a partir daquele momento, viu um irmão possuir forçadamente a irmã, viu dentro da casa dele um incesto forçado, viu um irmão matando o outro, e viu também ele mesmo fugindo, de tanto medo que ele estava daquela circunstância, o filho dele coabitando com todas as concubinas dele diante de Israel. O que Davi fez em oculto, Deus permitiu que acontecesse na presença de todos, à vista de todos. Então, aquele momento, Davi, ele amargamente se prepara para chorar a perda do segundo filho. Naquele grito dele de Absalão, Absalão, meu filho, quando o filho dele é morto em batalha, porque o líder lá do exército dele via como necessário aquele filho morto em batalha, e ele grita amargamente. Ele começa a compreender o que ele fala no Salmo 32, que enquanto ele se calava, os pecados dele iam corroendo o próprio corpo dele. Então eu queria que a gente olhasse para quem Davi é, principalmente para a primeira palavra que ele recebeu, ela não deixou de se cumprir. Jesus vem da descendência de Davi. Salomão, mesmo tendo dado causa à divisão dos reinos de Judá, veio o Senhor Jesus, mas principalmente aquele povo, aquele reinado, ele nunca foi integralmente destituído. Então Deus não estava preocupado com os erros que Davi ia cometer no meio do caminho. Ele estava preocupado em transformar Davi num homem segundo o coração dele. Então, quando a gente vê Paulo falando, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as circunstâncias da nossa vida cooperam para que nós pareçamos cada dia mais com o Senhor Jesus. E muitas vezes a gente não faz isso porque a gente não tem humildade de espírito. Porque, como o Cezinha disse aqui, a gente fica dando volta na nossa vida. Eu já não bebo mais, eu já não fumo mais, eu já não vou nos lugares que eu ia, eu já me arrependi de ter abortado um filho, eu já não pertenço mais ao mundo, eu já fui regenerado por Jesus, está tudo ok. Mas a gente não percebe que está caminhando com essa falsa soberba que nós adquirimos mesmo, porque eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, e eu posso tudo. E aí a gente vai perdendo a nossa humildade de espírito diante de Deus. A gente vai acumulando características no nosso coração que são muito distantes da de Jesus. Jesus abriu mão de quem ele era para se fazer filho de Deus. Ele morreu, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então a gente não encara as circunstâncias da nossa vida como uma sequência de atos que estão nos conduzindo à presença de Deus eternamente, com o devido temor e tremor. Porque se a gente fizer isso, fica muito fácil, diária e rotineiramente, a gente perceber que o nosso coração ele precisa ser sondado.
As minhas atitudes eu estou saindo de Piqui para vir à comunidade para quê? Para glorificar a Deus ou para falar bonitinho? Porque a gente adora orar, né? A gente adora que as pessoas cheguem na gente e peçam oração, adora postar as coisas como cristãos e adora falar mesmo. Eu sou crente. Eu sou abençoado por Deus, mas esquece que isso vem com uma modelagem do nosso caráter. E eu não faço diferença na obra de Deus. Cezinha e a Rebeca, que tem anos na minha frente, tem várias situações que eles ajudam efetivamente a pessoas, eles não fazem diferença na obra de Deus. O coração disponível faz diferença na nossa vida na presença de Deus. Então, quando a gente começa a perceber isso, não importa realmente se a gente está certo, se a gente está errado nas circunstâncias, importa como é que nós estamos nos apresentando diante de Deus. Se existem fraquezas na nossa vida. Paulo, lá em Romanos 5, ele fala que nós devemos perseverar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Perseverança, paciência. A paciência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. E ele fala que Jesus, sendo nós injustos, escolheu morrer por nós. Nenhum de nós morreria por um justo. Quem dirá por injustos? Se nós nos acharmos justos demais, nós não vamos ter a humildade de espírito necessária para sermos instrumentos de Deus. O Paulo realmente, como Cezinha disse, ele estava lá quando Estevão foi morto. Ele pediu cartas. Eu quero matar esse povo, está diferente, está errado. Eu sei a lei. Eu estudei com Gamaliel. Eu fui criado nisso. E, gente, ele estava, de fato e de verdade, ali foram anos e anos da aliança no Monte Sinai até aquele momento. Ele estava de verdade, seguindo a lei que vai se cumprir. Mas ele estava se esquecendo de se prostrar diante do Senhor Jesus. Mas o dia que Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele levou aquilo a sério. Levou tão a sério que Deus falou para Ananias, Ananias, não tema, vá lá, ore pelo Saulo, porque eu vou fazer dele um instrumento. E ele vai saber o que é necessário sofrer para ser instrumento de Deus. E de fato e de verdade ele sofreu. Não teve uma época da vida cristã de Paulo que ele não tenha sofrido. Não tem um dentre nós que possa, como Cezinha disse, falar, eu sei do que eu estou falando. Ele escreveu teologicamente coisas que a gente está aí quebrando a cabeça até hoje. Ele consegue explicar muito bem explicado. Mas ele tinha ali o espinho dele. Ele não tinha vergonha desse espinho. Principalmente diante de Deus. Principalmente, ele clamou por 3 vezes quando ele viu que Deus não iria retirar. Ele não deixou de ser instrumento de Deus. Então a gente muitas vezes fica parado. Por quê? Porque a nossa vida nos coloca nas nossas zonas de conforto, né? Então, se a pessoa ela não tem uma figura paterna na vida, ela vai ter dificuldade de ver quem é Deus. Se a pessoa tem um pai muito bom na vida, é porque a família dela é abençoada. Aí a gente esquece de uma parte nessa equação. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós nascemos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Toda a paternidade, toda a maternidade, toda a profissão, toda a circunstância da nossa vida é transitória. A única coisa que é de fato e de verdade é o que Jesus fez naquela cruz para todo sempre. Então a gente precisa começar a perceber nas circunstâncias da nossa vida o que é que nós estamos fazendo dela. A dor, ela está me parando, ela está me paralisando. Dor nada mais é, gente, do que um chamado para a gente olhar para nós mesmos.
Mas não adianta, enquanto está ali sofrendo de novo, clamar a Deus. Aí chega num período de alegria, esquece, acha que ela vai durar para todo sempre. Não. A gente tem que usar, sim, as dores, também os momentos de alegria. Mas a gente precisa compreender para que nós estamos usando. Para ficar mais forte para o mundo ou para nos tornar mais fracos diante de Deus? Porque se a gente não se tornar fraco diante de Deus, a gente não vai ser instrumento de Deus, principalmente na nossa própria vida. Porque a vida vai seguir. Né? O Davi, ele caiu exatamente naquele momento que Cezinha falou que os pastores costumam cair. Naquele momento de fama. Naquele momento que você vê que você já fez diferença. A gente também faz isso na nossa vida, mesmo quando não tem um ministério para ser esse valor. Quando a gente acomoda numa estabilidade financeira, numa estabilidade pessoal, quando a gente sai ali, a gente acha que está tudo ok, está tudo conforme Deus nos deu. Mas, na verdade, aí que a gente precisa começar a olhar para nós. Eu estou me portando de forma correta? Ou eu estou sendo uma mera massa de manobra aqui para o que é natural? Aí que a gente tem que reconhecer algo que o Paulo fala aqui. Em Romanos 7:15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Paulo está nos falando que ele reconhecia que ele mesmo, Paulo, reconhecia que ele, o desejo dele, todo o corpo dele, queria a lei do pecado. Mas ele sabia que ele precisava andar pelo Espírito. Então, glória a Deus por Jesus Cristo, que condenou o nosso pecado na carne. Então, ele segue aqui o texto falando que quando nós caminhamos em espírito, a nossa carne, ela vai sendo, o nosso pecado ele vai ser condenado na carne, que vai sendo diminuída. Mas isso, como Cezinha também disse, é de graça, não vem de nós, é dom de Deus. Quando o Evangelho de João começa falando que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nem no nosso próprio coração. Mas isso precisa ser levado a sério. E lá no finalzinho desse texto do 1, ele fala que nós, através de Jesus, nós recebemos a graça sobre a graça. A única maneira da gente limpar o nosso HD, dos desejos mais íntimos da nossa carne, é aprendendo a reconhecê-los na presença de Deus. Ir para o nosso secreto e falar: Deus, eu não estou dando conta sozinho. Deus, eu tenho inveja. Vai fazer 1 ano agora, em fevereiro. Faz 1 ano que a Rebeca estava lá em casa comigo, porque eu tinha feito uma 3ª cirurgia. Ontem, fez 1 ano.
Daqui a um mês, mais ou menos, vai fazer 1 ano que a 4ª cirurgia foi a remoção do meu útero. E eu estava muito preocupada com uma coisa. Não, Deus, como é que eu vou fazer? Aqui na Igreja Casa tem um monte de mulher grávida, mulher para ser mãe, eu tenho um monte de amiga. Pedrinho, será que eu vou olhar para o Pedrinho com a inveja branca da Tati? Eu não quero isso. Liguei para a minha pastora. Falei, eu só não quero isso. Eu não quero inveja branca de quem pode ser mãe. Se algum de vocês me condenaria se por acaso eu tivesse? É natural, né? A gente falar, não, eu queria, não posso, Deus tirou. Se ele quiser, ele me casa, ele faz de mim mãe, mas se ele não quiser, a minha vida não vai parar por isso. Então, por ser algo assim muito maior e por ter vindo no meu coração, eu achei que eu deveria confessar para outra pessoa. Então, se está grande demais, confesse além de ir para Deus, passe a vergonha. Confesse para o seu irmão também. Escolhe um irmão que você confia e fala, é uma situação chata. Uma vez a Mônica Paulina foi me contar um sonho que ela teve, ela falou assim, amiga, todo mundo que conhece a Mônica deve imaginar como que ela me falou, amiga, o pior você não sabe, lá no meu sonho eu senti inveja de você. Que eu falei com Deus, a missionária sou eu, mas quem vai receber a palavra é a Malu? E aquilo foi numa simplicidade, mas a forma como ela me falou, com certeza mudou mais a minha vida do que o sonho que ela me contou. Porque eu aprendi que nem desejar o que é dos outros é saudável. Porque aquilo vai crescendo em mim. Só que, apesar de eu ter aprendido essas duas coisas, vai surgindo um monte de outras coisas na minha vida. E eu preciso, então, ter pessoas do meu lado que eu possa contar para elas. Porque, com certeza absoluta, vocês que veem Malu Café, algumas vezes aqui pregando, vê uma Malu mais sem defeitos do que a Rebeca, do que o Cezinha, do que os meus amigos íntimos. Mas, para eu conseguir constantemente seguir sem tropeçar, eu preciso ter pessoas com quem me abrir. Eu preciso ter humildade de espírito. Então, isso começa, gente, na nossa forma de orar, na nossa forma de pedir para Deus. Me faz enxergar se há em mim algum caminho mau. Me faz ver se eu estou desejando algo que o Senhor não tem para mim. Me faz ver mesmo aonde estão as minhas fraquezas, para que eu seja forte no Senhor. Porque senão a gente vai ficar forte no mundo e fraco. A gente estava conversando, eu e a Lu aqui antes. A gente tem o poder de mudar o mundo ao nosso redor. A gente tem a capacidade de chegar numa circunstância, seja de luto, seja de perda, e trazer esperança para quem está ali. E a gente muitas vezes não faz isso porque a gente está atrasado no compromisso. Porque a pessoa é chata. Porque a gente já deu tudo que a gente tinha. Porque a gente não tem humildade de espírito de chegar na presença de Deus e falar, eu não estou bem, eu não sei se eu estou certo, eu não sei se o caminho que eu estou seguindo é esse mesmo, eu não sei se eu estou empolgada demais com as festas, com as rotinas, ou se eu estou sentindo demais a dor, que eu não estou tendo capacidade de ser luz ao meu redor. Porque para a gente caminhar, a gente precisa ser luz ao nosso redor. Porque senão a gente vai ter perdido o sal, né? A gente vai estar como que do mundo. E o Paulo, ele fala em Romanos 6 que nós morremos no batismo com Cristo. Mas ninguém morreu, está todo mundo aqui. O que morreu de verdade foi a nossa carne. E a nossa vida, ele fala para os Colossos, eu acho, a nossa vida está oculta em Cristo. E nós vamos ver quem nós somos só quando ele voltar. Ele fala para os Coríntios, em 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor. A fé
é o que nos conduz diariamente a viver pela esperança da glória. Por isso que o maior dos três é o amor, porque a fé e a esperança vão deixar de existir, mas o amor vai permanecer para todo sempre. Quando nós percebermos quem de verdade nós somos. Só que isso só vai acontecer, por enquanto, nós ainda vemos como que pelo espelho. Nós não vemos como somos vistos por Deus. Isso só vai acontecer quando nós estivermos na presença de Deus. Então, que agora, como a gente está, como que através do espelho, a gente cresça, a gente exercite cada dia mais a nossa capacidade de ser humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se a gente não confessar o nosso pecado, ele vai se transformar em uma pedra de tropeço na nossa vida. Ele vai se transformar em algo que vai nos conduzir no mundo. Não vai nos diferenciar no mundo. Né? Jesus fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui para ser sal e luz. Isso acontece na exata proporção que nós compreendemos que nós somos do reino. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem eterna. Tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui é como que não. É um plano perfeito, milimetricamente calculado de Deus, para que nós nos apresentemos diante dele aprovados. E eu queria que a gente terminasse meditando também, que não importa onde a gente esteja, como disse o Cezinha, se eu errei hoje à tarde, culpada no trânsito, não tenho a menor paciência. Estranho, né? Ver a mulher falar isso. Mudo de faixa o tempo inteiro, porque eu venho muito de Piqui para cá. Então, aquelas pessoas que estão ali a 70 me incomodam. Aquelas pessoas que ficam tentando disputar com o outro, ver quem está correndo mais me incomodam. Perca a paciência demais. É uma coisa que eu sempre peço para Deus, tira isso de mim. Principalmente agora, que eu venho aqui cada vez menos para trabalhar e mais para vir à própria igreja. Tira isso de mim. Mas todas as circunstâncias da nossa vida, independente se a gente acha que a gente está reprovado, elas não são capazes de nos reprovar. Não tem nada que a gente faça para Deus, a não ser blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem nada que a gente faça para Deus que vá mudar o caráter dele, mas principalmente que vai mudar a nossa condição de filho. Então eu queria que nós meditássemos nisso. Não importa onde que a gente está. Não importa se eu me acho indigno. Glória a Deus, porque Jesus Cristo te comprou e é Ele que te faz digno. Então a gente não pode estar muito lá no alto, mas a gente não pode ficar preso muito aqui embaixo. Confessa de novo, que uma hora você vai ver que aquilo não vai fazer parte mais da sua rotina. Aquilo vai ter sido substituído por várias outras coisas. Pelo Espírito Santo, te mostrando várias características de Jesus que você não sabia que ele tinha. E a gente vai percebendo que as pessoas estão de fato, de verdade, vendo Jesus em nós. A gente vai percebendo que a gente pode olhar para uma pessoa e falar para ela ser tu curada. A gente pode virar para uma pessoa e falar para ela, Jesus te ama, e eu também. Mesmo eu te achando um pé no saco, eu também te amo. Porque Jesus me ensinou a te amar. E se você não pé no saco, eu também sou. Porque aqui entre nós não tem nenhum justo ou mais justo do que o outro. Quem se acha mais justo do que o outro está mais ou menos enrolado. Aí o texto termina, pois, falando, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando nós somos humildes de espírito para confessar, primeiro diante de Deus, e depois, se preciso for, conversar com alguém sobre aquilo, quando a gente faz o caminho contrário de Davi, a gente expõe os nossos desejos mais íntimos, e principalmente que nós perdemos para eles, Jesus se transforma em nosso advogado. Ele precisa, Deus não é um Deus intruso, ele não vai entrando onde ele não é chamado. Senão ele colocaria um dispositivo em cada um de nós. Ele colocou a eternidade no nosso coração, mas ele quer que nós escolhamos a ele, a obediência. Reconheçamos que ele é Deus. Então, à medida que a gente vai se abrindo na presença de Deus, Jesus ele vai fazendo todo o resto do que já foi concluído ali na cruz. Ele intercede por nós diante do Pai. Ele fala: Deus, eu sei o que é estar em carne. Eu sei o que é sentir raiva, frio. Raiva nem tanto, né? Ele irou, não sei se Jesus chegou a se irar como a gente, mas ele olhou para Jerusalém e falou: o que vocês estão fazendo? Então, acho que é o máximo que ele chega de ira, mas ele sabe as nossas emoções, ele sabe o que é ter desejos, fome, frio, sede, desespero, porque ele veio em forma humana e se fez nosso integral intercessor diante de Deus. Então, ele conhece, ele é conhecedor. Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. E Jesus conhece da carne. Não tem ali nenhum desconhecido. Nós não somos desconhecidos para eles. E ele nunca perdeu o controle de nada. De absolutamente nada. Só que ele precisa que nós queiramos. Está lá em Hebreus 2. Aprove aquele que fez todas as coisas, fazer com que Jesus passasse por um processo, para que Jesus, então, santificasse a todos nós. Então, como Jesus escolheu vir e morrer por nós, nós temos que escolher cada dia mais que a nossa carne se morra para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Então, começa a gente da nossa pequena entrega diária, mesmo, de como o Cezinha falou, esquecer um pouquinho que nós somos a galera da Bíblia, para que a Bíblia faça de nós uma galera de Deus, né? Porque só vai ter efeito aqui se eu pego a Bíblia achando que eu sou advogada, formei em teologia, eu sei tudo, ela não vai me ensinar nada. E assim é com o nosso coração também. Se a gente não entrega a ele verdadeiramente, ele não é moldado, ele não é moldado, e a palavra ela é viva e eficaz, e ela discerne a intenção do nosso coração. Então, se tá bom assim, Deus, eu tenho um monte de pecado, mas eu quero continuar neles. Eu sei que eu estou sendo orgulhoso demais, mas eu sou chefe daquele povo e eles vão ter que me obedecer. As coisas com Deus não funcionam assim. Então, eu queria hoje que a gente olhasse exatamente para o ponto que o Cezinha falou na ceia. A gente tem permitido que as nossas fraquezas elas sejam a nossa força, porque são. Quando a gente entrega para Deus, a gente cresce em autoridade espiritual. A gente cresce em ser mais parecido com Jesus. E aí eu queria ler aqui para terminar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou repetir isso para terminar. Não importa aonde nós estamos. Não importa aonde nós estamos. Nós somos mais do que vencedores através do Senhor Jesus. Amém? Pai, muito obrigada, Deus, porque nós podemos sim. Nós podemos, Pai, nos chegar na presença do Senhor e ser aceitos e recebidos como nós estamos. Então faz isso em nós nessa noite, Pai. Nos conduz. Nos conduz, Deus, som dos nossos corações. E nos mostra mesmo, Pai, o que nós precisamos entregar para o Senhor. E aonde nós temos que nos gloriar, Pai, nas nossas fraquezas, para que a gente seja cada dia mais uma resposta ativa por onde a gente andar, em nome de Jesus.